Então agora eu vou criar com vocês uma palheta, eu vou passar por esses passos até a criação dessa palheta, mostrar como isso funciona na prática. Desenvolvo o método arco-íris, onde eu passo pelas 7 etapas da cor para a criação de uma palheta, desde o momento da percepção, da composição da cor, das suas propriedades, das combinações, dos efeitos, das sensações, até a criação da palheta. As 7 etapas que a gente tem que levar em consideração para a criação da palheta é a percepção, é a composição, as propriedades, a combinação, a sensação, o efeito e a criação da palheta em si. Então a gente começa escolhendo uma cor. Qual que é a cor que a gente quer trabalhar nessa palheta? Eu vou escolher aqui esse verde turquesa. Deixa eu ver ele aqui. Vamos ver como que ele é. A diferença desse verde turquesa para esse verde mar. Aqui a gente já consegue ver, não sei se está dando para ver na câmera aí, mas esse aqui ele é um pouquinho mais esverdeado do que esse. Então, vou ficar com verde turquesa. A percepção, quando a gente trabalha essa percepção nessa escala, a gente vai ver o que eu enxergo mais aqui. Isso aqui é um verde, ok. Só que esse verde, ele tá mais próximo do amarelo ou do azul? Você vê que para eu chegar no amarelo, eu ainda tenho que passar pelo verde. Então, ele é um verde azulado, então ele tá mais próximo do azul. Dessa forma, eu consigo entender que a composição desse verde, ele é muito mais formado por azul do que por amarelo. E é muito provável, embora a gente não consiga perceber, mas tem uma pequena quantidade de vermelho aqui. Então, eu já sei qual é a composição da cor que eu quero. Quando eu vou entender as propriedades da cor, eu vou olhar para a matriz dela. A matriz é a cor pura. Ela sem a adição de branco, de preto ou de cinza. Ela é aquela cor que está mais próximo ali das transições do arco-íris. Então, essa cor aqui, dá para eu ver que ela é bem saturada. Então, ela está bem mais perto da matriz mesmo. Se eu pegasse esse outro tom aqui de verde, dá para ver que ele está bem próximo de ser a mesma escala. Só que esse verde aqui, ele tem muito mais brilho, ele tem muito mais branco do que esse. Então, eu sei que essa é uma cor muito saturada, com pouco brilho e com pouca sombra. Então, eu entendi a propriedade dessa cor. Quando eu criar composições, por ela ser muito saturada, eu vou ter que usar pouca quantidade dessa cor para trazer um equilíbrio visual. Então, aí eu vou olhar para as combinações que eu quero fazer com essa cor. Então, a gente vai olhar no círculo cromático. Eu quero fazer uma combinação monocromática, a mesma cor em vários tons. Eu quero fazer uma combinação análoga, usando as cores que são próximas a ela. Tipo, eu posso pegar todos os tons de verde até chegar no amarelo ou indo na direção do azul. Eu quero fazer uma composição quadrática, que eu pego esse verde com esse amarelo, esse vermelho e esse roxo. Essa combinação quadrática, ela é uma combinação geralmente que gera muita energia. Os efeitos dela umas sensações são mais animadas, são de energia, muita energia. Eu quero fazer uma composição complementar, então eu vou usar o vermelho alaranjado, ou uma composição complementar em fenda, que eu vou usar mais aqui para o lado do vermelho e um laranja um pouquinho mais claro. Então, eu tenho que decidir qual tipo de combinação eu quero trabalhar. E aí, aqui nessa parte das combinações, das sensações, dos efeitos, eu já tenho que ter ideia do que eu quero, qual que é a sensação, a emoção que eu quero transmitir com a composição que eu estou criando. Então, aí a gente vai olhar para as sensações.
falando das emoções, dos sentimentos. Essa é uma aula muito profunda, né? A gente passa por várias etapas para entender da onde vem o significado da cor. Então, para a gente conseguir passar a ideia para vocês, eu vou pegar um significado mais básico, mas os sentimentos, as sensações e as emoções da cor, ela é bem mais profunda do que isso. O verde é uma cor que representa saúde, equilíbrio, natureza, alivia o estresse, ele traz sentimento de compaixão. Só que quando eu falo desses sentimentos, é muito mais relacionado a um verde assim. Esse verde aqui, ele tem muito azul, então eu consigo ainda assim trabalhar esses sentimentos que é da cor do azul, que é uma criatividade, inspiração, tranquilidade, paz, serenidade. E aí, esses sentimentos, a gente vai avaliar também a saturação da cor, o brilho da cor, porque talvez nem todas essas características estão relacionadas a essa tonalidade de verde. Então, tem que fazer um estudo aqui mais profundo, mas eu já vou entendendo qual é a sensação que eu quero passar para criar essa minha composição, né? E aí eu vou para os efeitos. Quando eu falo dos efeitos, eu estou falando da quantidade da cor na composição do ambiente ou da arte. O efeito ele está associado à quantidade da cor que eu vou usar. Então, se eu uso uma cor assim, que ela é muito saturada, mas eu uso pouca quantidade, ela vai trazer um tipo de efeito. Se eu usar uma cor assim, que ela é muito saturada e eu coloco numa área grande do ambiente, da composição, da pintura, o efeito é totalmente diferente. Então, também aqui nos efeitos, eu já tenho que trabalhar as intenções que eu quero trazer para a aplicação da cor. E aí a gente vai para a criação em si. Se eu já sei aqui que eu vou trabalhar esse tom de verde, que ele não é esse tom aqui, mas ele se enquadra entre o verde e o azul, né? Então, ele é um verde azulado. E eu vou trabalhar uma composição de fenda, eu posso usar um vermelho e um laranja um pouco mais amarelado. Só que aqui, como eu falei, aqui só tem 12 cores. Às vezes, a escala de cor que a gente tem para usar, ela é muito mais ampla do que isso. Então, aqui vai da minha sensibilidade de trabalhar como que eu vou chegar nesse tom aqui. Então, vamos lá. Já entendemos todas essas características, as sensações, os efeitos e a combinação. Então, a gente vai olhar aqui e como eu sei aqui, que eu tenho muito azul, um pouco de amarelo e pouco vermelho, para trazer o equilíbrio, eu vou trabalhar mais do lado do vermelho e do amarelo. Então, todas essas cores aqui são válidas. O rosa também seria, só que é um efeito bem mais se eu usasse uma cor assim, você tá vendo que ela é bem mais clara, né? O brilho dela é bem maior. O foco seria muito mais para o verde do que para uma composição complementar. Então, com essa cor eu tenho um efeito diferente do que, por exemplo, se eu pegasse aqui nesses tons de rosa, que ainda assim eu estou trabalhando com o amarelo e o vermelho, né? Mais vermelho do que amarelo. Eu poderia pegar assim, por exemplo, essa cor ou essa, mas ainda assim, está vendo que a gente aqui está trabalhando a saturação da cor e cada uma delas vai ter um efeito diferente. Como eu quero uma composição complementar mais forte, eu vou escolher uma dessas duas aqui. Ou então também eu poderia escolher o amarelo, o laranja aqui. Eu posso trabalhar essa paleta aqui desse verde com bastante laranja claro. Então, na proporção seria assim.
essa composição. Eu posso trabalhar essas duas cores em equilíbrio, essa aqui e essa aqui na mesma quantidade. Você percebe que aqui, quando eu tô usando mais quantidade do laranja, é porque o laranja ele é bem mais claro, ele tem muito mais brilho do que esse outro laranja que eu tô usando mais o equilíbrio entre as cores. Então, isso aqui seriam duas ideias de composição. E eu posso trabalhar também com esse verde e os rosas. Esse rosa mais saturado também eu usaria pouco, e esse verde com esse rosa. De pintar aqui, eu já percebi que esse aqui, ele é muito mais rosa do que esse aqui. Esse rosa, ele tem bastante vermelho, né? Tem azul também, bastante. Mas ele combina mais, ele conversa melhor com esse. E aí, para eu trabalhar essa composição em fenda, sendo que eu já tenho essas duas cores, eu precisaria de uma terceira. E aí, por essas duas cores ter muita quantidade de azul, tanto esse vermelho, né? Esse rosa vermelho, essas duas cores têm muito mais quantidades de azul, eu poderia vir aqui na palheta, olhar para as opções em amarelo e escolher uma cor muito mais suave. Então, se eu estou compondo um ambiente, por exemplo, a cor do fundo, a cor que eu vou ter em maior quantidade, vai ser um tom assim de amarelo. E de novo, eu vou ter que trabalhar, tá vendo esse amarelo aqui que ele é muito mais, tem muito mais luz, muito mais brilho do que esse aqui? Na escala, os dois são amarelos, né? E os dois têm essa mesma escala, a mesma quantidade de cores nessa escala. Só que esse aqui, ele é muito mais vibrante do que esse. Esse aqui é muito mais neutro. Então, se eu já tenho duas cores que são extremamente saturadas, que elas são mais cansativas para o olhar, dependendo da quantidade que eu usar, a cor que vai trazer mais equilíbrio é essa cor aqui com menos brilho. Então, eu tô mais... eu não tô tão na extremidade dessas características da cor. Eu tô no meio termo. E isso, geralmente, é o equilíbrio. O equilíbrio é sempre o meio termo, né? Da saturação e tudo. Do brilho e da sombra. Então, se eu fosse criar uma composição usando duas cores bem saturadas, bem coloridas, eu usaria esse amarelo aqui e teria uma combinação complementar de fenda. Se você quiser aprender todas essas etapas com mais profundidade, eu tenho um curso Luz e Cor. É um curso online com aulas e exercícios práticos, onde eu vou explicando todas as etapas para que você consiga criar uma composição independente do objetivo. Então, se você quiser criar composições de cores mais harmônicas e com mais significado, clica no botão aqui abaixo e venha direcionar o seu olhar para o novo universo das cores junto comigo. Estou te esperando!